A gente está transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram e hoje a gente vai falar sobre cartões de crédito, né? Como que ter um cartão de crédito nos ajuda a viajar mais. Então isso é bem importante porque o nosso objetivo principal é fazer sempre 2 viagens, né, ou mais pelo preço de uma viagem. E quando a gente utiliza o cartão de crédito a nosso favor, ele pode ser um grande aliado. Então hoje eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente conseguir abranger ao máximo possível esse tema, né, dentro daquilo que a gente entende que nos ajuda a conseguir esse objetivo. Então eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, né, para poder acompanhar o pessoal aqui do Facebook, o pessoal do Instagram e a gente também ir falando sobre todos os tópicos, não deixar nada que é importante de fora. Então, eu vou pedir um favor para vocês, se vocês puderem clicar no coração, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quando a gente clica no coraçãozinho ali que tem do lado direito inferior, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas, convida mais pessoas a participarem dessa live. Então, hoje a gente vai falar de 3 tópicos principais. E o primeiro deles é a respeito do seguro proteção de preço, né? Por que isso é relevante quando a gente fala de cartão de crédito e como que isso pode nos ajudar também, né? Porque o seguro proteção de preço é aquele que garante o reembolso da diferença do valor pago quando a gente encontra um produto com o menor preço. Então isso também é um assunto assim que a gente vê que se fala bem pouco, mas que acaba sendo bem interessante a gente saber, porque é um recurso a mais para a gente utilizar. Outro tópico que a gente vai abordar hoje é como tornar o cartão um aliado nas suas próximas viagens e falar também sobre programas de fidelidade, milhas, pontos, cashback, que são assuntos também que são bem relevantes para a gente que viaja e que quer saber um pouco mais a respeito disso. Ok, então vamos começar falando a respeito de como que a gente vai saber, né, quando o cartão é um aliado e quando ele é um vilão, né? No caso, a gente primeiro lugar a gente tem que considerar que o cartão ele tem que ser uma ferramenta boa à nossa disposição para a gente conseguir esse objetivo de viajar mais, de fazer o nosso dinheiro render muito mais. Mas para isso a gente tem que descobrir se o cartão que a gente tem está trabalhando a nosso favor ou contra esse grande objetivo. Então, o primeiro passo a gente tem que pesquisar, né, se o nosso cartão é o melhor disponível no mercado dentro do nosso perfil. Isso porque muitas vezes a gente, considerando ali a renda, né, os pontos que ele oferece e o valor da anuidade, às vezes a gente encontra cartões que são bem melhores do que aquele que a gente tem, bastando fazer uma pesquisa simples aí nos sites dos bancos, né, e fazendo essa comparação, a gente já consegue descobrir isso. E dessa maneira a gente consegue saber se a gente não consegue um cartão ainda melhor, né, pagando o mesmo preço que a gente já paga na anuidade. Então esse é o nosso primeiro objetivo, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que nem sempre, né, o cartão que a gente tem lá, que é oferecido pelo nosso banco, é o melhor, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que por termos uma conta corrente naquele banco, o cartão que vai ser oferecido pra gente vai ser o que tem a melhor condição. Mas nem sempre é assim, já aconteceu com a gente mesmo de conseguir, né, de ter um cartão que não era vinculado à nossa conta corrente e que tinha uma anuidade menor, oferecia muito mais pontos, enfim, tinha muito mais benefícios. Então esse é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. E o outro ponto que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que não vale a pena só, quando a gente fizer essa pesquisa, comparar entre categorias. É importante a gente comparar também categorias superiores, porque às vezes a gente já tem uma renda que é suficiente para conseguir um cartão de uma categoria um pouco melhor e a gente não está usufruindo desse benefício e esse cartão de categoria melhor tem uma anuidade menor, oferece mais pontos, né, por valor gasto e com isso a gente teria muito mais vantagens. Isso já aconteceu com a gente também, né, porque o banco muitas vezes ele não oferece para você essa opção. Ele te deu lá a opção do cartão e às vezes ele não te conta que, né, que surgiu, que a tua renda agora está compatível com algum outro tipo de, né, alguma outra categoria de cartão, ou mesmo que surgiu um cartão novo com mais benefícios. Então, se a gente faz esse acompanhamento, acaba sendo bem interessante para a gente conseguir aproveitar melhor, né, já que a gente já vai pagar uma anuidade que seja por um cartão que oferece muito mais.
Outro ponto também é sempre negociar a anuidade, porque o que acontece? Os bancos, eles estão preparados de que boa parte dos clientes vão negociar essa anuidade e até mesmo não vão pagar por ela, vão conseguir um acordo muito bom, né, que faça até que a anuidade seja gratuita. Só que eles não vão fazer isso voluntariamente, né? A gente é que precisa pedir, não tem jeito, né? A gente tem que ligar para o cartão e falar que quer negociar essa anuidade e que de preferência a gente não quer pagar por ela. E em muitos casos a gente consegue sim não pagar a anuidade ou pelo menos conseguir um desconto assim razoável, né? Bem considerável. Então é um valor que a gente economiza a mais aí e que faz muita diferença no total, né? Principalmente porque, não sei se vocês já repararam, mas a anuidade é cobrada em 12 vezes, geralmente, né? E isso acontece já justamente para que o cliente não perceba muito bem, né, que ele está gastando aquele valor ali e não se preocupe em negociar, porque é um valor que acaba ficando diluído ao longo do ano e às vezes a pessoa nem nota que está pagando por isso. E realmente, né, no montante faz uma diferença muito grande, né? Mensalmente pode ser que não, mas se você pensar ali no ano todo, faz uma diferença. Então, esse é um outro truquezinho assim que o banco acaba usando para não, né, para que a gente não negocie esse valor da anuidade. Então, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês em relação, né, a como que a gente pode descobrir se o cartão é nosso aliado ou não, né? Bom, para começar é importante a gente entender assim que parte do que a gente gasta na compra volta pra gente na forma de milhas ou de pontos ou até mesmo de cashback. Aí depende muito de como, né, cada cartão trabalha. Então, como que a gente vai fazer aí um diagnóstico para a gente descobrir, né, se a gente tem um cartão bom? Eu peguei um exemplo aqui que é o cartão do Pão de Açúcar Itaú Card Gold Mastercard. Esse cartão ele exige uma renda mínima de R$ 2.500. A primeira anuidade dele é R$ 380, então isso é feito aí parcelado em 12 vezes. E ele pontua R$1 para um ponto, né? Então a cada R$1 que você gasta, você adquire um ponto nesse cartão. Isso é muito bom para quem conhece de cartão de crédito, sabe que geralmente a pontuação vem em dólar, então os nossos gastos acabam não tendo, né, essa combinação assim. E eles oferecem de milhas um ponto, né? Um ponto que você gasta no cartão vale 1 milha no programa Tudo Azul e vale 0,7 milhas no programa de outras companhias aéreas. Então vamos fazer uma simulação. Digamos que você gaste R$1.000 por mês nesse cartão de crédito. Em um ano você acumularia 12 mil pontos. E você está pagando R$380 de anuidade, certo? Então como que funciona? Para você saber se isso é bom ou não. Você entraria, por exemplo, no programa Fidelidade da Tudo Azul e verificaria lá quanto sai para comprar 12 mil milhas. Eu fiz essa simulação e eu vi que eles cobrariam R$840 por essas 12 mil milhas. Então, é muito vantajoso usar esse cartão, porque você, na diferença ali, você está economizando R$460. E isso considerando que você esteja pagando anuidade. Porque lembra que eu falei no começo, é possível sim a gente conseguir até se isentar dessa anuidade ou conseguir um desconto ainda maior. Então na prática, você está usando as suas despesas do dia a dia para conseguir 12 mil pontos por 380 ou menos, né? Sendo que você gastaria 840 para ter a mesma coisa. Então, nesse caso, você descobriu que esse cartão é vantajoso. Esse exercício prático a gente pode fazer para qualquer cartão que a gente tenha e é muito fácil, muito simples de verificar e nos ajuda a entender se a gente está, né, realmente contratando um cartão que é um bom negócio ou não. E aí você verifica também se você não tem por aí uma oferta muito melhor e troca, né? Porque afinal de contas a gente não é obrigado a ficar com algo que não esteja atendendo os nossos interesses. Ok, mas daí você pode estar se perguntando, então eu sempre devo usar a função crédito, né? Sempre vai ser vantajoso, né, utilizar um cartão de crédito? E aí eu te digo que não, né? Tudo depende. Eu vou dar um exemplo recente, né? A gente fez uma compra de uma passagem aérea com a TAP e eles estavam oferecendo um desconto para pagamento à vista, né, no débito, de R$80. Então o que eu fiz? Eu peguei esses R$80 e verifiquei no meu cartão de crédito quanto isso equivaleria em pontos. No meu caso, valeria 50 pontos, R$80 dentro do meu cartão de crédito. Só que se eu fosse comprar, né, 2 mil pontos ali, né, com R$84 eu conseguiria comprar 2 mil pontos. Então, 50, né, então se a gente fosse pensar R$80 para 50 pontos,
é muita desvantagem, porque com 84 eu consigo comprar 2.000 pontos. E isso eu tô falando assim, de R$42 o milheiro, que não é um valor muito bom, você consegue até mais barato do que isso, mas só para dar um exemplo aí, pegando o Smiles, que eu sei, né, que o preço do plano mensal é esse. Então, nesse caso, eu preferi usar a função débito e ficar com o desconto. Então, a gente sempre tem que analisar assim, se aquele valor em dinheiro, né, quanto que ele corresponde em pontos, para daí a gente ter certeza se a gente está fazendo o melhor negócio usar o cartão ou não. Mas se a gente for fazer algum tipo de compra, né? Por exemplo, você vai no McDonald's, você vai no supermercado grande, farmácias grandes, lugares que não fazem diferença de preço para você usar ou não o cartão de crédito, aí nesse caso vale a pena você pagar tudo no cartão de crédito, nem que seja R$1. Porque você não está pagando a mais por isso, você não receberia nenhum desconto e você está recebendo pontos, né? Então você está pagando a mesma coisa para ganhar algo em troca, então nesse caso vale muito a pena. No caso de passagem aérea também, se não fosse essa situação aí do desconto da TAP, valeria muito a pena também optar pelo cartão de crédito por outros motivos, que não é somente o acúmulo de pontos na compra, porque afinal de contas também é uma conta alta, né? Então daria uma boa pontuação, que é o fato de você ter benefícios associados quando você compra uma passagem aérea com cartão de crédito, que é seguro viagem, chip de celular, e aí varia muito de cartão para cartão, mas cada um deles oferece algum tipo de benefício quando você compra uma passagem aérea utilizando esse cartão. E gera mais economia também, porque você teria que contratar esse seguro viagem ou esse chip de celular, enfim, você teria que pagar por esses serviços. E nesse caso você não vai precisar, porque você está usando, né, o fato de você ter comprado a passagem aérea já te dá direito a isso. Outra dúvida que surge também é assim, tá, mas e se eu gasto pouco, né? Se eu gasto, sei lá, que nem esse caso que eu dei o exemplo, né? Gasto R$1.000 ou R$500, será que ainda assim vale a pena eu ter um cartão de crédito, né? Eu pagar uma anuidade e utilizar mesmo nas minhas despesas? Eu diria que você sempre tem que analisar assim, quanto você está gastando nesse cartão de crédito, né? E quanto você vai receber de pontos por ele. E se existe uma anuidade ou não. Por quê? Porque às vezes a gente acha que gasta pouco, mas fazendo todo esse cálculo, toda essa comparação, você descobre que no final do ano você tem pontuação suficiente para comprar uma passagem aérea nacional. Porque eu falo isso porque assim, no meu caso, né, eu moro em Curitiba, então quando eu faço uma viagem internacional, geralmente eu tenho que comprar um voo para São Paulo, que é geralmente o que eu utilizo, assim, eu vou para São Paulo. E quando eu vou comprar esse voo, às vezes ele custa ali R$700, R$800. Só que se eu vou procurar esse voo por pontos, eu já consegui pagar nele 5.000 pontos. Então isso é uma pontuação bem baixa, né? São bem poucos pontos e é fácil de acumular no cartão de crédito, mesmo gastando pouco. E que eu teria que tirar do meu bolso, né, esse dinheiro se eu não tivesse acumulado esses pontos. Então, mesmo quando a gente acumula pouco, é possível tirar vantagem disso, né? Porque você consegue daí pontuação, comprar, nem que seja uma passagem aérea nacional, né? Você já se livra dessa despesa e isso acaba te ajudando bastante na hora de você economizar na sua viagem. Outra questão também que muitas pessoas acabam fazendo e que acaba sendo uma pena mesmo é trocar os pontos do cartão de crédito por produtos. Porque vocês devem observar lá, se você for reparar, né, quando você vai ver para você conseguir às vezes uma torradeira, alguma coisa assim bem simples, eles exigem uma pontuação exorbitante. E a gente esquece, né, que ponto é dinheiro, né? Ponto é a mesma coisa que dinheiro. Então a gente está pagando muito caro por aquele produto. E geralmente é assim, os produtos eles sempre são muito caros. Então não compensa. O que compensa mesmo é você fazer duas coisas. Ou você vender esses pontos, né, no caso as milhas, quando a gente converte ponto em milha, ou você trocar em passagem aérea, que geralmente são as duas coisas que fazem, né, realmente que valem muito mais a pena. E aí a gente entra no assunto, né, de diferença entre cashback, ponto e milha, né? Ponto, na verdade, é o que a gente ganha por utilizar um cartão de crédito comum, aquele cartão de crédito do banco. Milha, a gente pode, né, ter em duas situações. A primeira delas é quando você tem um cartão de crédito que é associado a um programa de fidelidade de companhia aérea, que daí ele já vem em milhas,
ou quando você pega aqueles pontos do teu cartão de crédito e converte em milhas, transferindo ele para um programa de fidelidade de uma companhia aérea. Então as milhas surgem nessas duas situações. E no caso, você tem duas formas, né, de utilizar as milhas e que são bem vantajosas, que é dessa maneira, né, vendendo ou trocando por passagens aéreas, como eu já falei. E o cashback é uma forma de você receber em dinheiro uma parte dos gastos que você fez no seu cartão. Então tem, por exemplo, o programa das lojas americanas, que reverte em dinheiro, só que lá você tem que gastar dentro da loja, né? Você não pode retirar esse dinheiro. E tem o Melius, que é onde você tem a opção, né, um programa que te dá a opção de você sacar esse dinheiro. Então aí também é interessante ficar atento, né, a esses programas aí de cashback, porque você consegue, é como se você estivesse tendo um desconto na compra, né? Então acaba também sendo uma forma de economizar sem que você tenha que alterar em nada o teu gasto. E eu recomendo sempre assim você fazer um cadastro em todos os programas de fidelidade, mesmo que seja um programa que você não utiliza com frequência, porque você não vai pagar nada por isso. Então, no caso, né, eu já até comentei desses aqui, né, desses de cashback, mas também tem os programas das companhias aéreas, né? Então, no caso da Gol é o Smiles, da Latam é o Latam Pass e da Azul é o Tudo Azul. E mesmo de hotéis também vale muito a pena, porque se você se hospedar novamente naquele hotel e você já tem o cadastro, você já está pontuando. E isso às vezes pode te gerar aí uma diária extra ou algum desconto, ou mesmo ganhar um benefício a mais, né? Um café da manhã, alguma coisa assim. Então vale a pena você sempre, né, ficar atento aos programas que existem e se cadastrar, porque isso pode te ajudar. Outra questão, né, que é vantagem você fazer esse cadastro nesses programas é porque quando você voa, né, as milhas acumuladas entram nesses programas. Então, na hora do check-in, você coloca lá o seu número do programa de fidelidade e ele automaticamente entra ali no teu programa. Então isso é bem interessante porque você está multiplicando, né, fazendo a tua viagem render mesmo muito mais dinheiro, porque pense, você já comprou a passagem no cartão de crédito, então você já entrou pontos para você. Aí você voa, você pontua no programa de fidelidade, entrou milhas por causa desse voo que você fez. Né? E aí você ainda já acumulou os benefícios lá de desconto em seguro, em chip. Então, se você for somando tudo isso, dá realmente um retorno, né, bem interessante para você utilizar em outras coisas aí, né, outras viagens e tudo mais. E realmente a gente tem que ficar atento mesmo às formas que a gente pode usar para multiplicar, né, os nossos pontos. E uma forma, né, que eu até trouxe aqui é transferir quando você recebe algum bônus, né? Geralmente vem lá um alerta, né? Só hoje você transfere e recebe 80% de bônus. Não vale a pena você transferir os pontos do teu cartão antes disso, porque você vai ficar, né, elas por elas. Mas se você recebe um alerta de bônus, você tá ganhando a mais, né? Já aconteceu com a gente ali de receber 100, 200% de bônus. Então você tinha lá, a princípio você tinha 20 mil milhas, por exemplo, né, 20 mil pontos para transferir, para converter em milhas. E numa promoção dessa, você transferindo, aproveitando o bônus de 100%, por exemplo, você acaba ficando dentro do programa Fidelidade, não com 20 mil milhas, mas com 40 mil milhas. E só aí a gente já sabe que compra, né, uma passagem internacional. Então vale muito a pena utilizar isso a nosso favor, né? Esses momentos de bônus, ficar bastante atento em relação a isso. Usar essa questão do cadastro também, né, ao nosso favor, então não deixar essas milhas vencerem. Às vezes também tem reativação de milhas que vale a pena, já aconteceu comigo também recentemente, inclusive, eu fiz a reativação de umas milhas e eles me deram bônus, e o bônus para reativação geralmente é melhor do que o bônus de transferência. Então você, né, recupera aquelas milhas que um dia expiraram e você ainda ganha um bônus em cima disso, pagando muito menos do que o valor do mercado. Então esse também é um ponto que é bem interessante, assim, e que te ajuda a viajar mais barato, né, gastar menos com a tua passagem aérea.
Outra coisa que vale a pena fazer também para multiplicar um pouco mais esses pontos é fazer compras naqueles lugares que tem associação ali com o programa Fidelidade e pontua a mais para você. Então, por exemplo, esses tempos aí a Centauro estava com uma promoção de que se você comprasse com eles, para cada R$1 eles davam 15 pontos. Então, de repente você já iria comprar com a Centauro, né? Mas se você fica atento a essa promoção e faz a compra utilizando esse link, você está pontuando a mais. Então, são pequenos detalhes, mas que se entram na nossa rotina, se acabam fazendo parte ali do nosso cuidado diário, no final do ano faz uma diferença bem grande, né? E faz com que a gente consiga render muito mais o nosso dinheiro. E outro ponto, né, que eu trouxe aqui, que é o seguro de proteção de preços, ele não é disponível para todos os cartões. Ele é disponível no Visa e no Master, depende um pouco também da categoria. Cada cartão tem suas regras, mas ele é bem interessante porque funciona assim, você fez uma compra hoje, né? Aí semana que vem o mesmo produto ele tá custando, né, bem a menos, assim, tipo R$100 a menos. Você não precisa ficar com aquele gasto naquele valor, você aciona, né? Daí você tem que seguir as regras ali do cartão, mas você aciona esse seguro de proteção de preço e isso vai te ajudar, né, a não gastar a mais, né, a ter uma forma aí de você recuperar um pouco aquele dinheiro que você acabou gastando. Então, são detalhes que não são muito divulgados, né? Até porque não é interessante para eles, né? Que você fique sabendo de tudo isso. Mas quando você faz um arranjo entre todas essas informações, eu vou dizer para vocês por experiência própria, assim, é assustador o quanto a gente consegue economizar e como a gente consegue daí fazer mais viagens só com essas pequenas economias e que não custam o menor esforço. E realmente, assim, estratégias combinadas fazem muita diferença. E esse realmente é o nosso objetivo, né? A gente viaja, sempre que a gente viaja, a gente sempre tenta fazer o nosso dinheiro render mais viagens. A gente gosta muito de conseguir fazer 2 ou mais viagens pelo preço que antes a gente gastava em uma, e é perfeitamente possível. Eu trouxe hoje aqui só um exemplo relacionado aos cartões de crédito, mas a gente pode pensar em muitas coisas, desde reserva de hospedagem, desde serviços, roteiro, a forma de você montar o pacote, até a compra dos ingressos, você consegue economizar muito, né? Eu recentemente até descobri um site, por exemplo, quando você vai para Disney, né, ou você vai para Broadway, que eles fazem leilões de ingressos e ali você paga 50% a menos, 70% a menos. Então, existem inúmeras formas da gente conseguir viajar gastando menos. E se a gente sabe de todas elas e coloca em prática, a gente consegue sim fazer com que o nosso dinheiro renda muito mais viagens, que é realmente, né, o nosso grande objetivo. Não tem por que a gente pagar caro se outras pessoas estão pagando menos pelo mesmo serviço, pelo mesmo produto, né? Não é verdade? Então, hoje eu quis trazer essa introdução, né, sobre cartões de crédito. Tem muito mais pra gente falar sobre isso. Se for do interesse de vocês, eu posso trazer mais uma live específica sobre esse assunto. Deixem pra mim nos comentários ou manda mesmo um direct para que eu possa saber, né, desse interesse de vocês. E eu trago sim mais informações para que a gente possa avançar e fazer um conteúdo até mais aprofundado sobre isso. Tá bom? Então, hoje é isso. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima live.